Etapa 2, Jornada com o Livro do Céu, por Luísa Picarreta. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venho, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos para mais esta etapa, para mais esse dia, caminhando nessa jornada com o Livro do Céu. Estamos nessa segunda etapa, volume 12. No último vídeo do volume 12, nós ficamos apenas com o capítulo 31. Hoje vamos ver se avançamos um pouco mais, porque os trechos são curtos, são pequenos. Vamos ver até onde a gente consegue ir nesse dia de hoje, sempre na intenção de estar na vontade de Deus, fundido com a vontade dele, e não fazer em nenhum momento, nenhum respiro ser fora da vontade de Deus, na sua santíssima vontade. Então que ela venha tomando posse e assumindo o controle, o comando, sendo a direção, guiando para onde ela quiser essa leitura e meditação nessa jornada. No capítulo 32, de 27 de fevereiro de 1918. Estamos já nos finalmente da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. As coisas vão piorar mais. Os dias são amargos, o doce Jesus quase não vem, ou vem como relâmpago, e nesse relâmpago se faz ver secando as lágrimas, e sem dar razão foge. Finalmente, depois de muito esperar, me disse: minha filha, depois de tanto tempo que tratas comigo, não aprendestes a conhecer meus modos e a causa de minha ausência. Muitas vezes te disse que fácil é para esquecer o que te digo. As coisas vão piorar ainda mais. Esta é a razão. Depois, encontrando-me fora de mim mesma, via e escutava que 2 ou 3 nações se deviam tornar impotentes para defender-se. Quantas misérias, quantas ruínas, porque outras nações as oprimiam tanto, até lhes pôr as mãos em cima, de modo que ficarão impotentes. Dentro dessa realidade aqui de Primeira Guerra Mundial, e o Senhor já havia falado para Luísa, ela se lamenta dele não vir, mas ele já falou para ela que quando ele não vem, ele está castigando. A justiça está agindo na terra, a justiça está operando na terra, então por isso ele não vem
ter com ela, embora ele sempre esteja dentro dela, mas não aparece sensivelmente para ela para poder dar curso à justiça, porque quando ele vem, acaba que a Luísa, sendo uma alma vítima, ela acaba recebendo muitos dos golpes dessa justiça que estava prevista ali para ser derramada, para ser colocada nas criaturas, nos seres humanos, na Terra. E dentro dessa realidade de guerra pelo qual o mundo está passando, nesse momento ali com ela, nessa conversa, nesse relacionamento que está acontecendo, narrado aqui nesse trecho, ele também fala isso. Já te falei várias vezes e você parece que não quer entender o motivo pelo qual eu não venho. Então ele não vem aqui falando o motivo, mas relembrando para ela, eu já te falei o motivo pelo qual eu não venho. E nós retomamos, porque ele já falou em outros trechos o motivo. É a justiça que está trabalhando. E aí aí ela fala que depois que ele vem e fala isso, ela vê ela tem lá essa realidade de ver e escutar. Via e escutava a respeito de 2 ou 3 nações que estavam se tornando impotentes para se defender. Aquelas nações que não conseguiram vitórias na guerra, só realmente perdeu. E ela vê quanta miséria, quanta ruína, quantas nações, as outras nações oprimiam estas. E ali quem sofre é o povo mesmo. Mas Deus só permite flagelo, Deus só permite guerra para corrigir o homem. Nós já sabemos disso. Deus não faz nada para tocar o homem que não seja para o maior bem dele. Só que, mesmo diante dessa realidade, até mesmo de chegar ao extremo de uma guerra, muitos homens se perdem e não se voltam para Deus. Isso é uma realidade lamentável que Deus... Por que Jesus vem choroso, vem enxugando as lágrimas? Porque ele vê que, embora precise tocar, precisa a justiça agir ali no extremo, muitas almas vão se perder, muitas almas não vão se aproveitar desse toque da misericórdia de Deus, que humanamente ninguém compreende, mas é um toque de amor e de misericórdia de Deus, o toque da cruz, mas muitas almas não se aproveitam dela. No capítulo 33, de 31 de janeiro de 1918, perder-se em Jesus para poder dizer: o que é de Jesus é meu. Estava me abandonando toda em Jesus e ele me disse: minha filha, perde-te em mim, tua oração perca na minha, de modo que a tua e a minha sejam uma só, e não se conheça qual seja a tua e qual a minha. As tuas penas, as tuas obras, o teu querer, o teu amor, todos com as minhas penas, com as minhas obras e etc., de maneira que se misturem umas como as outras para formar uma só coisa, tanto que tu poderás dizer: o que é de Jesus é meu, e eu digo: o que é teu é meu. Suponha um copo de água que você esvazia em um grande recipiente de água. Então você saberia distinguir a água do copo ou do recipiente? Certamente que não. Por isso, para grandíssimo ganho teu e para meu sumo contentamento, repete-me frequentemente no que fazes: Jesus, o desejo em ti, para poder fazer não minha vontade, mas a tua. E eu rapidamente verterei meu obrar em ti. E olha, dentro aqui desse contexto de guerra, de sofrimento, Jesus trazendo essa orientação para Luísa e traz hoje para nós, de tudo que formos fazer, fazendo dentro da vontade deles,
colocando nele, se perdendo nele, se fundindo com ele, assim como essa água desse copo derramada nesse recipiente maior que não dá para separar, distinguir qual é a água de um e qual é a água do outro, assim também que a nossa vontade é o desejo dele, que a nossa vontade se perca nele, que a nossa vontade se derrame na vontade dele, e que em tudo que formos fazer, seja a oração, seja uma ação, seja um passo, um batimento, um pensamento, seja as penas, as dores, os sofrimentos, qualquer realidade que nós tocarmos, qualquer ato que formos fazer, que seja todo derramado na divina vontade, todo fundido com o santo querer de Deus, para que o que formos, conforme formos tocando essas realidades, esses atos, fazendo, vendo, a gente não possa ver mais como nosso. Ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo. Não, é Deus quem fez. Ah, isso é meu ou isso não é meu. Não, tudo é meu, porque o que é de Jesus é meu e o que é meu é de Jesus. Ter essa consciência. A gente precisa se exercitar nisso. Nós fazemos sempre no início da manhã a oração preventiva, o ato preventivo de dar, de entregar, de consagrar a nossa vontade à Santíssima Vontade de Deus. Mas mesmo fazendo o ato preventivo, é importante que durante o decorrer do dia nós vamos relembrando essa doação, essa doar-se, e fazer tudo dentro da vontade de Deus, fazer tudo fundido com Ele, para tomar posse do que é dele, tudo que é dele, seja também não só lá para Luísa, essa realidade dela, mas que também seja para nós. Tudo que é de Jesus é meu. Então, o que é de Jesus? O que Jesus tem? Jesus tem tudo. Jesus tem o mundo, Jesus tem as criaturas, Jesus tem as potências, Jesus tem toda a santidade, a beleza, o poder, a santidade, tudo que nós possamos imaginar de bom e de bem está em Jesus. E ao fundir-nos a nossa vontade com a dele, nós passamos a tomar posse do que é dele mesmo. Então, essa beleza, essa santidade, a divindade, a glória, e inclusive as penas, os sofrimentos, porque aqui também com Jesus, nós assumimos tudo, não assumimos só a parte boa, só a parte legal, só a parte gloriosa do Senhor, mas também a parte do sofrimento, porque o Senhor continua nessa realidade do sofrimento, porque Ele é o cabeça desse grande corpo místico que é a Igreja, o qual representa toda a humanidade. Todos nós estamos inseridos nessa realidade espiritual, ligados a Jesus, que é ali essa nossa cabeça, isso que nos sustenta, que nos comunica a vida, e não nos comunica apenas a vida, nos comunica tudo o que é dele. E saber disso, tomar posse disso é importantíssimo. E que a gente possa realmente viver nessa intenção, viver para isso. E nunca, em nenhum momento, deixar com que essa verdade se perca. E como que a gente pode deixar que essa verdade se perca? A gente começar a duvidar. Mas eu acho que eu não estou na vontade divina, acho que eu estou no humano. A gente continua vivendo nesse humano, mas a nossa intenção reta de fazer tudo dentro da vontade de Deus. Aí os nossos atos exteriores aparentemente são humanos, visivelmente são humanos, mas internamente, interiormente, são todos divinos, porque há essa fusão. E assim tomamos posse do que é do Senhor, e o Senhor toma posse de tudo aquilo que é nosso, entre aspas, porque nós de verdade não temos nada. Tudo de verdade já é dele mesmo. Capítulo 34, 12 de fevereiro de 1918.
as igrejas desertas e sem ministros. Continuando o meu estado habitual, o sempre amável Jesus fazia-se parecer muito aflito e eu disse-lhe: meu amor, por que está tão aflito? E ele: ah, minha filha, quando permitir que as igrejas fiquem desertas, os ministros dispersos, as missas diminuídas, significará que os sacrifícios me são ofensas, as orações insultos, as adorações irreverências, as confissões passatempos e sem fruto. Portanto, não encontrando mais minha glória, mas ofensas, nem o bem deles, não servindo-me mais os tiro. Mas este arrancar os ministros do meu santuário significa que as coisas chegaram ao pior ponto e que a diversidade dos castigos se multiplicará. Como é duro o homem, como é duro! Olha que lamento do Senhor. Olhando agora nessa realidade da igreja, nós tivemos poderia falar de uma amostra grátis do que é isso que o Senhor está falando no período da pandemia, no pico ali da pandemia, onde a maioria das igrejas foram fechadas, os sacramentos não ministrados. Embora alguns sacerdotes executavam as celebrações de forma virtual, com meia dúzia de pessoas, e mesmo nessa forma acontecia ali, realizava-se o sacramento, a Eucaristia estava ali em ação, mas os demais, casamentos, batizados, confissões, novas ordenações, crismas, primeira Eucaristia, os demais sacramentos, todos parados, todos paralisados por um certo tempo, foram meses nessa realidade de portas fechadas, em certos lugares foram extremados. Aqui mesmo na minha paróquia foi fechado mesmo por cumprimento de dispositivo legal. E por meses nós ficamos sem poder ir à igreja, sem poder participar dos sacramentos. Uma coisa medonha que até então nós, pelo menos a nossa geração, não havia tocado nessa realidade. Nesse período nós vimos isso, e aqui a gente pode perceber que foi uma amostra grátis mesmo, foi ali um princípio do que poderá ser se esse mundo tão desordenado não se voltar para o Senhor, não se converter. Se a igreja mesmo, os membros ali, os ministros, as lideranças, mas sobretudo as cabeças, os ministros ordenados, que são o clero, não se converter, ele vai permitir que as igrejas fiquem desertas por muito tempo. Os ministros dispersos, cada um por si, Deus por todo, as missas diminuídas, provavelmente em alguns lugares nem haverá, significará que os sacrifícios que são ofensas a Deus. Então, diante dessa realidade, se perceberá que esses sacrifícios serão ofensas a Deus, que as orações serão insultos, e por isso que ele vai permitir tudo isso, porque ele vai ter ali dentro o sacrifício ali, a celebração, serão ofensas, ele será ofendido na própria celebração do Santo Sacrifício, e hoje nós podemos ver isso, com a realidade da internet, onde a gente tem acesso às informações muito rapidamente, a gente vê quantos sacrilégios são praticados, quanta
as missas mal celebradas, tanta realidade assim que ofende profundamente o Senhor. Muitas distorções, muitas realidades dentro da celebração do Santo Sacrifício, muita realidade ali humana, menos de divino ali você tem muito pouco. E isso são ofensas ao Senhor, orações que são insultos a Deus, porque não são orações que direcionam o coração para Deus, mas que de uma forma de conformidade, mas de uma forma de insultá-lo. Adorações irreverentes, imagina uma adoração irreverente, e o que a gente já percebe nos tempos de hoje, adorações que não são prostração da criatura diante do Criador, diante da majestade divina, mas que são ali como se aquela partícula de pão ali que é Jesus por inteiro, corpo, sangue, alma, divindade, quanta irreverência diante do Santíssimo Sacramento. Então, quantas adorações que são profanações, na verdade, no fundo, são profanações. E confissões que não passam de perca de tempo, infrutíferas, tidas como passatempos. Vou fazer porque faz parte do preceito, então eu vou cumprir. Nós tivemos agora recente, e estamos tendo, creio que Brasil afora, nas paróquias, os multirões de confissões para a Páscoa. E na minha paróquia teve muitas pessoas que foram, mas só mesmo o Senhor que conhece os corações pode saber quantas dessas pessoas que estavam fazendo esse ato estavam realmente ali se apresentando diante do trono da misericórdia, diante do tribunal da misericórdia, e se arrependendo, confessando seus pecados, se arrependendo de verdade. Ou quantos tinham ali como apenas mais um ato dentro dessa realidade da vida cristã. Portanto, não encontrando mais minha glória, porque se o Senhor não encontra nesses atos, nas adorações, no santo sacrifício, na ministração dos sacramentos, nas orações, se Ele não encontra a glória dEle, mas ao contrário, Ele encontra ofensas, e nem o bem que tem que surgir, os frutos que tem que surgir desses atos, mas que só não servem para nada para ele, ele vai e retira. E arranca os ministros do santuário. Isso vai significando que a coisa vai ficar pior ainda. E o que vai acontecer? Castigos. A diversidade de castigo. Ele fala, a diversidade dos castigos se multiplicará. Então, quer dizer que vai haver muitos tipos de castigos, não apenas um, mas diversos tipos. E até mesmo a gente relembra que na pandemia foram muitas pessoas que fizeram a passagem, que morreram, que tiveram ali o fim da sua vida sobre a terra e o encontro com a eternidade. Como foi esse encontro com a eternidade? Só Deus sabe. Como estavam essas almas? Só Deus sabe. Só Deus conhece. Como é duro o homem, como é duro o homem realmente. O Senhor fala que mesmo Ele enviando flagelos, mesmo Ele enviando castigos ali, realmente que toca na carne do homem, toca no bolso do homem, toca na pele do homem, o homem continua insensível. Como que é duro esse homem, como que os seres humanos estão endurecidos, como que nós estamos endurecidos diante de tantos sinais que o Senhor tem manifestado, diante de tantos sinais que Ele tem enviado para nós. E mesmo assim a gente continua levando a mesma vida de sempre, ou até pior do que levava antes. E aí o Senhor precisa endurecer esses castigos, Ele precisa diversificar. Ele fala, a diversidade dos castigos vai acontecer de diversas formas. Então, nós não temos muito o que esperar para o futuro que não sejam diversidade de castigo, diversidade de flagelos,
guerra iminente aí para acontecer, já acontecendo entre uma nação e outra, mas que possa se estender a um nível global. Hoje não dá para, ninguém pode descartar a possibilidade de um terceiro conflito mundial. E por quê? Por causa da dureza do coração do homem, por causa dessa dureza, dessa inflexibilidade do homem que não quer se dobrar, não quer reconhecer que necessita de Deus, que Deus é a sua vida, que Deus é aquele que pode e faz tudo. E o homem continua achando que pode alguma coisa e continua fazendo só essas realidades ali de ofensas e de contrariedades a tudo que Deus quer, de bem para o homem. E aí ele precisa tocar no homem com flagelo, com castigos e até mesmo com um extremo de um conflito mundial que não traz benefício para ninguém. Ah, Senhor, move o nosso coração, Senhor, move o nosso coração, para que nós não façamos parte dessa massa endurecida, desse número grandioso de homens endurecidos, que nós não façamos parte, Senhor. Move o nosso coração, modela o nosso coração conforme a sua santíssima vontade. No capítulo 35, de 17 de fevereiro de 1918, o calor do querer divino destrói as imperfeições. Sentia-me um pouco distraída e, fundindo-me no santo querer de Deus, pedia perdão de minhas distrações e Jesus me disse: minha filha, o sol com seu calor destrói os odores fétidos, a parte infecciosa que há no esterco, quando este é espalhado na terra para fecundar as plantas. De outra maneira, se apodreceriam e terminariam por secar. Agora, o calor de minha vontade, enquanto a alma entra nela, destrói a infecção, os defeitos que a alma contraiu em sua distração. Por isso, assim que adverte a distração, não fique em si mesma, senão de imediato entre em meu querer, para que o meu calor te purifique e impeça que te sequem. E esse texto aqui ele vem como resposta ao texto anterior, em que ele se lamenta da dureza do homem. E aqui a Luísa relatando esse tempo de distração, em que mesmo ela se fundindo no divino querer, às vezes ela se encontrava distraída. E o Senhor vem trazendo a receita aqui. Se cair na distração, imediatamente se volta e se funde novamente no querer do Senhor. Porque assim como o sol, o calor do sol faz com que aquelas impurezas contidas até mesmo nos estercos que são colocados nas plantas, com o calor do sol faz com que aquelas impurezas elas sejam consumidas, elas sejam evaporadas, elas sejam eliminadas e que esse esterco sirva realmente para fazer com que sirva de adubo para as plantas, assim para nós. Essas distrações, ao ponto que nos damos conta, imediatamente nos voltamos pedindo-nos perdão e deixamos de ficar olhando e deixemos que as culpas tomem conta, porque corre-se o risco muitas vezes, quando a gente se dá conta da distração, cair na culpa. Nossa, eu saí da divina vontade. Nossa, olha como é que eu estou. Olha o que eu estava fazendo, olha o que eu estava pensando, e cai na culpa. E ele vem falando aqui, não advertiu que aconteceu, volta correndo, volta voando para os braços da divina vontade, volta correndo ou seja, a gente tem que voltar imediatamente o olhar para o Senhor e deixar de olhar para si, se analisar. Será que eu fiz bem? Será que eu não fiz? Será que eu fiz certo? Ou será que eu não fiz? Mas voltar-se imediatamente para Ele, o olhar diretamente para Ele, se apresentar diante do trono da graça e falar: Senhor, perdão, mas aqui estou, eu quero viver, eu quero continuar vivendo na Tua santíssima vontade. E deixa de olhar-se
para não cair na culpa, porque a culpa ela é corrosiva, ela corrói até destruir. Então nós precisamos ter essa consciência também. Aconteceu? Paciência. O Senhor perdoa se a gente se arrepende imediatamente, já se volta para Ele, para que essas distrações não sejam como essa infecção que vai destruindo a alma e vai fazendo com que a alma vai se tornando mais defeituosa ainda. Caiu na distração? Paciência. Muitas vezes o Senhor vai permitir, inclusive, para ir nos testando, para ir ali nos experimentando, para ver se a gente vai ficar olhando para si, vai cair na culpa ou se a gente vai correr para Ele. Então, muitas vezes é de propósito que o Senhor vai fazer, vai permitir essas distrações, essas quedas muitas vezes, mas que ao tempo que a gente se adverte disso, já tem que correr para Ele, não ficar olhando para si, não ficar em si, nunca. Esses dias eu tenho tido essa experiência de distrações, quanta distração, e eu posso falar que é horrível quando a gente fica se olhando, é horrível. O peso da culpa é horrível, ele é corrosivo mesmo. Ele é essa infecção que vai destruindo a nossa alma. E ontem eu consegui mudar um pouco a chave e voltar, retomar de novo. Eu preciso olhar para o Senhor, E lendo um trecho ontem, me veio essa consciência novamente. Claro que a gente vai tendo, mas muitas vezes parece que a gente está sem força. E aí é necessário que o Senhor venha com uma palavra, nos relembrar, nos falar. Olha para mim, deixa de se ver, deixa de se enxergar. Porque quando a gente fica se olhando, a gente só vê miséria e vê defeitos, e vai vendo a distração e vai caindo na culpa. Então ele veio ontem me relembrar, olha para mim, só para mim. Não fique olhando para si, não olhe para si. E esse alerta desse trecho também, não fique de imediato, olha para Ele. Entra na divina vontade de novo, entra no querer de Deus, ou seja, Senhor, a minha vontade é Tua, eis-me aqui. E deixa de se considerar, deixa de se ver, deixa de se olhar e caminha para frente, sempre adiante. E com o olhar fixo em Deus, com a vontade fundida com a dele. E aí é mais uma etapa que vamos vencendo. E cada dia, esse calor que o divino querer tem, o poder de ir ali, dissecando essa realidade que aconteceu. Perdão, paciência, olha para Deus, o calor desse sol, o calor desse conhecimento. E olha só, lendo o trecho que eu falei ontem, então aquilo ali foi um calor, porque o conhecimento ele é luz, ele é essa luz que ilumina, mas que também transmite esse calor, esse sol, o sol da verdade do Senhor que vem e ilumina a nossa alma, aquece a nossa alma e faz com que esse calor dissipe essas trevas, queime essas impurezas, e aí nós continuamos caminhando para frente, caminhamos na vontade dele, sem se desprender. E ele purifica, o poder de purificação é do Senhor, não somos nós que purificamos as impurezas, não somos nós com nosso esforço humano que fazemos essa limpeza, que deixa a nossa alma límpida, não, é o próprio calor de Deus, é esse amor dele, é esse fogo dele que faz com que essas impurezas sejam consumidas. E se a gente fica em nós mesmos, a gente só vai aumentar a miséria, só vai se afundar cada vez mais. Mas quando a gente vai para Ele, esse calor purifica, esse calor aquece, esse calor faz com que toda essa impureza seja eliminada. Então a gente precisa confiar muito nisso. Não perder nunca de vista essa verdade, para quando vier as oportunidades, as circunstâncias de distrações e até mesmo de realidades de misérias absurdas que vão tocar muitas vezes em nós, que a gente possa nunca se esquecer de que a gente precisa correr para a santíssima vontade do Senhor,
correr para o querer dele, se fundir lá com ele, para que o calor dele possa fazer essa purificação. E tocando essas verdades é tão maravilhoso, porque a gente precisa assumindo que isso que o Senhor está falando é verdade e é real, e a gente não ficar realmente numa ilusão de ficar se olhando, de ficar se vendo. A gente precisa compreender isso de uma vez por todas, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Ajuda nós somos muito fracos, Senhor. Nós precisamos do Senhor o tempo todo conosco. No capítulo 36, de 4 de março de 1918, a firmeza produz o heroísmo. Continuando o meu estado habitual, lamentava-me com Jesus do meu pobre estado, e ele disse-me: minha filha, coragem, não te apartes em nada. A firmeza é a maior virtude. A firmeza produz o heroísmo. E é quase impossível que o homem não seja, com a firmeza, um grande santo. Aliás, conforme vai repetindo seus atos, assim vai formando duas barreiras, uma à direita e outra à esquerda, que lhe servem de apoio e defesa. E reiterando seus atos, se forma em si uma fonte de novo e crescente amor. A firmeza reafirma a graça e põe o selo da perseverança final. Se Jesus não teme que suas graças possam ficar sem efeito nas almas firmes, e por isso seu Jesus não teme que suas graças possam ficar sem efeito nas almas firmes, e por isso há torrentes, eu as despejo sobre a alma constante. Portanto, de uma alma que hoje trabalha e amanhã não, agora faz um bem, agora faz outro diferente, não há muito que esperar, não terá nenhum apoio. E agora será lançada de um lado e agora de outro. Morrerá de fome porque não terá a fonte da firmeza que faz surgir o amor. A graça teme derramar-se, porque dela fará abuso e se servirá dela para me ofender. Olha que maravilha que o Senhor vem ensinando aqui. Nessa resposta também, é um trecho respondendo o outro, do trecho anterior. Do sol do divino querer que queima e purifica as impurezas, quando a alma se dá conta da queda. E aqui o Senhor vem falando, a firmeza produz o heroísmo. Então, o que nós precisamos? Firmar a nossa vontade na vontade do Senhor. A Luísa ali se lamentando pelo pobre estado dela, pela situação dela ali. E ele vem dizendo, não te apartes, coragem, não te apartes em nada, em nenhum momento, em nenhum segundo, não te apartes de mim. Porque a firmeza é a maior virtude, e essa firmeza vai produzir um heroísmo, que é quase impossível que o homem não seja com a firmeza um grande santo. Essa firmeza do propósito, porque a firmeza está na vontade, a vontade o Senhor fala num dos trechos, a vontade é tua, o poder é meu. Então, a força, a firmeza, esse heroísmo está na vontade. Então, se a nossa vontade está movida para o Senhor, está entregue para o Senhor, não há possibilidade de queda, não há possibilidade de resvalar, de se perder, mas realmente de se tornar um grande santo, uma grande santa. Porque essa firmeza vai fazendo com que a alma caminhe na constância. A constância, ela é tão necessária, ela é fundamental nesse processo. E nós, por nós mesmos, somos muito inconstantes, somos muito vacilantes, somos muito instáveis mesmo. Não somos firmes por nós mesmos. Nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos da sua graça, do agir dele mesmo, mas isso ele quer que nós façamos dentro da sua vontade, que nós nos agarremos com todas as nossas forças, que toda a nossa força, que toda a nossa intenção seja apenas de estar nele, fundida com ele,
para que essa força vai tomando conta de nós e a gente vai trilhando, a gente vai fazendo, a gente vai obrando, a gente vai pensando, a gente vai falando tudo dentro do Santíssimo Querer de Deus, tudo dentro do Santíssimo Querer dele, para não cair, para não tropeçar, para não ficar, se sujar com as coisas deste mundo. E ele falando, conforme vai repetindo seus atos, ou seja, todos os atos, pensamentos, palavras, o caminhar, o fazer com as mãos, o sentir com o coração, tudo, conforme nós vamos fazendo tudo isso, conforme isso vai se desenrolando, assim vamos, e de forma firme, isso vai formando barreira para que nós não para essas barreiras servindo de apoio e defesa. Então, à medida que nós caminhamos na firmeza, na vontade do Senhor, nessa firmeza, nesse propósito, e repetindo de forma constante, de forma firme, esses atos todos, vai sendo formadas essas barreiras a nosso redor, na direita, na esquerda, na frente, atrás, para servindo de apoio. E conforme os atos vão sendo feitos, ele vai aumentando esse amor, vai aumentando o amor, vai aumentando a firmeza, vai aumentando a constância. E essa firmeza vai reafirmando a graça do Senhor em nós e vai colocando o selo, essa graça vai colocando o selo da perseverança final. Ou seja, quem perseverar até o fim será salvo, quem perseverar até o fim adquirirá a coroa da vitória. E esse selo dessa vitória final é essa firmeza desse propósito de caminhar sempre nessa retidão, dessa reta intenção de estar sempre com o Senhor, fazendo sempre a sua santíssima vontade, vivendo na sua vontade. Não é só fazer a vontade de Deus, mas é viver na sua vontade. E aí, olha só, seu Jesus não teme que as suas graças possam ficar sem efeito nas almas firmes. Ele confia nas almas que são firmes. Ele não teme que não produza efeitos, porque ele sabe que a alma firme produz muitos frutos. E aí ele vai derramando a torrentes, ele vai despejando sobre a alma as graças, porque ele sabe que essa alma firme, essa alma constante não vai desperdiçar os seus dons, não vai usar para ofendê-lo, como ele fala, porque dela fará abuso e se servirá dela para me ofender. Não vai usar as graças do Senhor para ofendê-lo e nem vai abusar das suas graças, mas vai assumir ali como alimento substancioso para estar cada vez mais fortalecida nesse propósito, nessa vida, nessa caminhada diariamente. Então, olha só, portanto, se uma alma que trabalha, uma alma que hoje trabalha e amanhã não. Então, olha só a inconstância. Hoje faz bem, amanhã faz diferente. Inconstância. Hoje espera no Senhor, amanhã não confia nele. Inconstante. E vai se lançando de um lado para o outro. Hoje está aqui e amanhã está ali. Vai ao sabor do vento. Vai então dessa forma morrer de fome, porque não terá firmeza para fazer surgir o amor, para que esse amor surja e a alimente. E ela vai morrer de fome. Vai ficar na pobreza, na miséria, vai ficar nas limitações, vai ficar na humanidade apenas e não vai se aproveitar dos bens e das graças que o Senhor tem para derramar. Mas Ele só vai derramar naquelas almas que estão firmes, que estão constantes no bem. Não vai derramar suas graças e os seus bens naquelas almas que são inconstantes. E o quanto que nós ainda somos, mesmo caminhando nesse propósito da divina vontade, quanto que ainda tocamos na inconstância. Ah, Senhor, vem com teu poder, vem com a tua graça, vem com tudo que o Senhor quiser dispor sobre nós, sobre mim, para que eu não seja mais inconstante, mas que seja firme e caminhe sempre, progressivamente na sua santíssima vontade. Não fique em momento nenhum, mesmo que a circunstância venha, mesmo que a realidade adversa toque, mas que eu não volte o olhar para mim mesmo. Nunca, Senhor, nunca mais.
pelo menos nunca mais. Se até então eu caminhei nessa realidade ainda de me ver em muitas circunstâncias, como eu relatei há pouco, que a partir de então eu tenho, firma dentro de mim esse propósito, Senhor, eu desejo profundamente caminhar retamente, com firme propósito de ficar olhando apenas para o Senhor, de estar sempre contigo, de ser modelada pelas suas mãos, independente das circunstâncias, independente das realidades que o Senhor apresentar diante de mim, para que eu viva nesse mundo ainda, para que eu experimente nesse mundo ainda durante a minha jornada, mas que eu tenha o firme propósito, Senhor, de caminhar contigo apenas olhando para o Senhor e viver a vida que o Senhor for dispondo, mas sem olhar para as misérias e sem ser inconstante, sem hoje estar obrando no bem e amanhã não, sem estar olhando para o Senhor no momento e no outro olhando para mim. Eu peço, Senhor, essa graça de não ficar mais me olhando, mais me vendo, mais me considerando. E assim é para nós precisamos ter esse desejo profundo do coração de firmar-se nesse propósito, para que de forma heróica nós consigamos vencer essa jornada da vida aqui sobre a terra, essa jornada na santíssima vontade de Deus e com as graças dele, e usufruindo das graças dele, e se alimentando das graças dele, para continuar dia após dia, vencendo os obstáculos, vencendo as circunstâncias, ultrapassando tudo isso, mas dentro da vontade do Senhor, nunca fora, nunca, em nenhum momento. Capítulo 37, de 16 de março de 1918. O alimento de Jesus. Sentia uma grande necessidade e dirigia a Jesus os meus dolorosos lamentos, e ele, todo bondade, saiu de dentro de mim, vestido com uma vestidura adornada de diamantes fulgidíssimos, e como despertando de um profundo sono, toda ternura me disse: minha filha, que queres? Seus lamentos feriram meu coração e me despertei para responder de imediato às suas necessidades. Tu deves saber que eu estava no teu coração e tu fazias as tuas obras, as tuas orações, as reparações, conforme te vias no meu querer e me amavas. Eu tomava tudo para mim e me servia disso para me alimentar e embelezar a minha veste de diamantes preciosos. Tanto é verdade isto que, enquanto você me amava, rogava e ademais. Eu não ficava em jejum como se nada fizesse. Eu tomava tudo para mim, pois você me deu plena liberdade. Agora, quando a alma faz isso, eu não sei estar em repouso em suas necessidades, e eu faço tudo para ela. Diga-me então o que você quer. Eu lhe disse minhas extremas necessidades, derramando amargas lágrimas, tanto que banhava as mãos santíssimas de Jesus, e o doce Jesus me estreitou em seu coração, do qual derramava uma água docíssima que toda me restaurava, e logo acrescentou: minha filha, não temas, eu serei tudo para ti. Se as criaturas te vierem a faltar, eu farei tudo, te atarei e te desamarrarei. Não te faltarei jamais. Te amo muito, te fiz crescer em meu querer. És parte de mim mesmo. Te farei de guarda e direi a todos: ninguém me toque. Por isso te tranquilize, que seu Jesus não te deixa. Então, olha só, esses lamentos, aqui a Luísa não relata exatamente o que ela está vivendo, mas ela está se lamentando de alguma coisa. Meus dolorosos lamentos. Ela ali dirigindo a Jesus esses lamentos. Então, assim também, muitas vezes a gente vai vendo realidades ainda de situações, circunstâncias de miséria em nós, e a gente precisa, assim como a Luísa, dirigir para o Senhor os lamentos. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, vem meu auxílio. Ah, Senhor, vem meu socorro.
correr para Ele, nunca para a gente mesmo, nunca ficar em nós mesmos. E aí, com isso, ela fez com que ele despertasse. Ele estava descansando no coração dela, estava lá, dormindo, sendo nutrido no coração dela, e aí ele sai para atendê-la. Aí ele fala: seus lamentos feriram meu coração e me despertei para responder de imediato às tuas necessidades. Então, nós podemos também, não só para incomodar Jesus com os lamentos, mas realmente com uma confiança confiando de que é Ele mesmo que pode nos auxiliar, que é Ele que pode resolver tudo, que é Ele que pode fazer com que as coisas sejam modificadas ali, que Ele que pode nos trazer a paz, e fazendo realmente esses lamentos para Ele. E aí ele vai falando: você sabe que estava no teu coração, então ele estava no coração da Luísa, e assim também ele quer estar no nosso coração. E tudo que ela ia fazendo, as orações, as reparações, tudo que ela ia fazendo dentro do querer divino. Então, aí existe aqui essa grande diferença, não fazia na vontade humana, ela fazia dentro da divina vontade. Então, tudo que ela fazia dentro da divina vontade, ele ia tomando para ele. Tudo ele ia tomando para ele, isso ia servindo de alimento para ele e embelezando ele com aquelas vestes que ele apareceu para ela, de diamantes preciosos. E aí, conforme ela ia fazendo isso, ela ia dando amor para ele, ia rogando e amando. E aí ele não ficava em jejum, mas ele ia se alimentando dentro dela, tomando para ele também. Então ela, ao mesmo tempo, ela toma para si o que é de Deus, que nós já vimos também hoje. A criatura toma posse do que é do Senhor, o que é do Senhor é meu. Então ela tomava posse, vivendo na santíssima vontade do Senhor. A criatura vai tomando posse daquilo que é de Deus, e Deus toma posse daquilo que é da criatura, porque na verdade tudo é dele. E aí nesse relacionamento a alma dá liberdade para ele, e aí ele vai trabalhando na nossa alma. Ele precisa desse livre acesso, ele precisa dessa liberdade para agir dentro de nós. Ele precisa que nós confiemos que o trabalho ele vai fazer, que a parte dele ele sempre vai fazer, ele é sempre fiel. E nós também precisamos trilhar um caminho de fidelidade, de confiança, de firmeza, de constância na prática do bem, na prática de tudo aquilo que está dentro da vontade do Senhor, de firmeza nisso, de olhar somente para Ele. E mesmo com as necessidades, mesmo com as realidades adversas que vão nos tocando, tudo isso vai também sendo apresentado, tudo isso vai servindo ali para que o Senhor trabalhe em nós mais e mais. A gente precisa confiar nessa realidade, precisa confiar nessa verdade. E aí ele fala: não temas, eu serei tudo para ti. Confiar nisso plenamente, ter essa plena confiança, essa convicção de que o Senhor é tudo para nós e que Ele fará tudo em nós, tudo por nós. E aí provavelmente deveria ser alguma realidade de alguém que ela deveria estar se lamentando. E ele fala: e se as criaturas te vierem a faltar, ou seja, se alguém que é próximo a nós, até mesmo da nossa família, alguém que um filho, um esposo, um pai, uma mãe, independente, qualquer uma dessas criaturas que fazem parte da nossa vida, se vier a faltar, Ele fará, Deus, o Senhor fará tudo e vai nos atar e nos derramará dos bens dele. E não vai nos deixar faltar nada, porque Ele nos ama muito e vai nos fazendo crescer cada vez mais, assim como fez a Luísa crescer no santíssimo querer do Senhor, foi atando ela e desamarrando também, se desamarrando. Ele vai atando ela e se desamarrando nela, e vai fazendo essa vida ali acontecer. E aí essa confiança vai aumentando. Então, mesmo que as criaturas nos faltem, nosso maior bem, o nosso olhar, a direção do nosso coração, a nossa vontade estando na vontade do Senhor, a gente vai só compreendendo que faz parte do processo nessa vida a perda das criaturas.
a separação, o fim dos relacionamentos na terra, as passagens das pessoas. Todos nós iremos fazer a Páscoa um dia. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos confiando cada vez mais que é o Senhor que está operando. O Senhor que é o grande operador da vida, o que dá e o que toma de volta. E não deixamos de confiar. Então é isso que nós precisamos, cada vez mais estar firmado nessa confiança de que é o Senhor quem tem todo o poder. A vontade é nossa, mas o poder é dele. E quando nós entregamos a nossa vontade para ele, caminhamos dentro dessa vontade dele, ele tem o poder de fazer tudo. E ele assume tudo em nós, os atos. E desde que a gente vive nessa reta intenção de fazer tudo dentro do Santíssimo Querer, e mesmo as realidades adversas que vão nos tocando, e elas vão nos tocar sim, a gente não precisa ter dúvida de que as realidades vão nos tocar, elas vão vir, elas estão aí batendo a nossa porta todos os dias, mas que a gente possa realmente ter esse firme propósito, caminhar nessa firmeza, nessa constância sempre, confiando que é o Senhor quem opera, que é o Senhor que está no comando, que é o Senhor que está no controle, que é o Senhor que está na direção. E caminhando nessa confiança, a gente não vai vacilar, a gente não vai tropeçar, a gente não vai ficar prostrado no chão se a gente vier a cair. A gente se levanta, bate a poeira, pega na mão do Senhor novamente e segue em frente, sempre em frente. Dizer que a gente vai viver sempre, que essa confiança não vai fazer com que muitas vezes nosso coração seja abalado, isso vai acontecer muitas vezes, porque a gente está nesse plano, a gente está nessa terra, mas se a gente confiar, caminhar nessa confiança com o Senhor, esses abalos que nós vamos sofrendo à medida que a gente vai vivendo, porque a gente ainda está sobre a terra, a gente ainda está nessa peregrinação, a gente ainda está nessa jornada, a gente ainda está na matéria, mas a gente nunca esquecer, nunca soltar da mão do Senhor, nunca sair da vontade dele, nunca, em nenhum momento, por mais extremo que seja o momento, mas nunca ficar se olhando, nunca ficar se medindo, nunca ficar se analisando. Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que foi bom ou não? Não, caminhar constante, na constância, nesse propósito firme, todos os dias firmar e caminhar retamente, olhando só para Ele, olhando só para Ele, só para Ele, só para Ele, não desviar nosso olhar, porque se a gente desvia, a gente cai. Se a gente desvia, a gente corre o risco de cair na culpa. Isso é corrosivo, como já foi falado mais um pouco antes. A culpa ela é corrosiva, então a inconstância ela vai produzir muita culpa. Então, Senhor, que nesse dia o Senhor firme dentro do meu coração, do nosso coração, do coração de cada pessoa que for tocada por essas informações, por esses conhecimentos, de firmar cada vez mais que a gente esteja cada vez mais firmado na sua santíssima vontade, firmados, e que demos passos cada vez maiores dentro da sua santíssima vontade, e que a inconstância não nos toque, que a inconstância não nos faça ficar paralisados, que a inconstância não nos faça regredir, voltar atrás, dar passos para trás, andar de ré, andar de costas, andar para trás. Nunca, Senhor, não permita isso. Venha estar conosco nesse dia, mais esse dia, nos ajudando, nos auxiliando a caminhar nessa constância, nessa firmeza de estar sempre na sua santíssima vontade, correspondendo e amando cada vez mais, Senhor, aquilo que o Senhor vai dispondo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.